Boa noite. Iniciamos mais um evento do Programa de Relacionamento com os Ex-Alunos da FAI, o FAEX. Evento denominado Conexão FAEX, então uma série de palestras e eventos que a gente está tendo ao longo do ano. Para quem ainda não conhece, o FAEX, então, é o nosso programa de relacionamento com todos que passaram aqui pela FAI, independente de qual curso, graduação, pós, MBA, enfim, que tenha feito aqui com a gente. A gente se baseia nos pilares de relacionamento, colaboração, pertencimento. Então, a gente quer vocês bem próximos da gente. Assim, a gente procura promover eventos como esses, comunidades de prática, programas de mentoring e muito mais. Mais informações vocês encontram no nosso site, quem ainda não está cadastrado. Então, a gente é um prazer poder promover esse espaço aqui para troca de conhecimento sobre tendências de mercado, da indústria, né? Então, nessa palestra, com o tema Você está preparado para a Indústria 4.0? Agradecemos a presença, então, de todos os ex-alunos FAEX aqui presentes, alunos da pós-graduação e da graduação e demais convidados. Apresento o nosso palestrante de hoje, Samuel Bloch da Silva. É pesquisador colaborador no Centro de Competência em Manufatura do ITA. É formado em administração aqui pela FAI Centro Universitário. Possui mestrado em Engenharia Mecânica pela Unicamp, com estágio no Auto ID Lab, Universidade de Cambridge, na Inglaterra. E doutorado em Engenharia Mecânica pelo ITA, com ênfase em manufatura aditiva e identificação por radiofrequência, RFID. Tem mais de 20 anos de experiência em projetos de P&D, envolvendo cadeia produtiva e logística. Trabalhou por quase 10 anos na Embraer. E aí, gente, então, no final da palestra, a gente abre para perguntas e chama agora ao palco o nosso palestrante. Boa noite. É um prazer estar aqui. É a segunda vez que eu venho aqui à FAI. Me sinto em casa, me sinto à vontade. É um prazer. Obrigado, professora Flávia, pelo convite. O professor Flávio também, eu tenho contato com ele. Agradeço aos presentes. E a palestra de hoje, você está preparado? A ideia não é uma apresentação muito formal, mas é um bate-papo de algumas experiências que nós temos vivido, né, lá no ITA, na Embraer, no estágio que foi feito na Inglaterra. Estava comentando com a professora Flávia, eu também participei do projeto na China, fiquei 5 meses na China, estive na Espanha, recentemente estive na Alemanha. Então eu tenho rodado, e esse tema é um tema bastante interessante, e o meu objetivo aqui é nós pensarmos um pouco sobre como isso permeia a questão do Brasil, né, nosso país, com os problemas de infraestrutura e outros problemas que nem convém falarmos agora. Mas a ideia, então, com essa palestra é darmos um pouco de subsídios para vocês, alguma contextualização. Eu participo lá do Centro de Competência em Manufatura. O CCM, ele tem 2 grandes interfaces. Ele tem uma interface acadêmica e uma interface industrial. Isso é muito interessante, isso é baseado muito no Fraunhofer, na Alemanha. Ou seja, lá no CCM nós desenvolvemos pesquisa aplicada. A maior parte dos alunos de mestrado e doutorado ou pós-doutorado estão ligados de alguma forma com uma empresa, seja GM, Embraer, Fiat. Boa parte das teses e dissertações estão ligadas a um problema real, né, que é uma característica do nosso departamento. O CCM é ligado ao Departamento de Engenharia Mecânica e Mecatrônica. Então, nós temos o nosso prédio lá, né? Esse é um prédio novo. Nós temos toda uma área de robótica, robótica operativa, robótica colaborativa, toda a parte de mecatrônica e sistemas embarcados. Temos aqui uma área de usinagem. Uma das áreas de competência nossa do CCM é a parte de usinagem em diferentes superfícies, diferentes materiais, usinagem simples, 3 eixos, 5 eixos.
Temos a área de manufatura aditiva plástica também lá. Então, esse é o nosso departamento, né, ao qual hoje eu estou participando como pesquisador colaborador. Eu tenho um laboratório na área de identificação por radiofrequência. A minha área especificamente é o entendimento, né, do componente com o tag de RFD. Podemos falar em português, professora, sem nenhum problema. RFD para facilitar. A minha área de interesse são tags embarcados, ou seja, quando você fabrica um componente, imagine, você fabrica um componente em material compósito, que é o que eu estou fazendo agora, né? Um avião ele tem muito material compósito, né? Então você embarcar um tag ou uma etiqueta DRF durante o processo de laminação, você faz com que esse produto saia identificado do próprio molde, né? Então você não tem uma reidentificação após esse processo. Então essa é a minha área de interesse, identificação embarcada. Eu desenvolvi um trabalho, esse é um trabalho que eu desenvolvi durante o meu doutorado, que é uma câmara semianecoica para teste, e um software de análise de respostas, né? Porque o tag, uma vez embarcado um material, ele desintoniza, ele muda as suas características, né? Então, essa é uma das áreas de pesquisa. Bom, eu vou falar sobre indústria 4.0, essa foi só um overview rápido da minha atuação lá no ITA, e partindo do pressuposto que estamos na academia, eu fui fazer uma busca, como eu sempre faço, inclusive sugestões para alunos de mestrado, doutorado e pós-graduação, né? Usem o Web of Science, é uma ferramenta fantástica. Provavelmente a FAI deve assinar essa revista. É uma coleção de artigos mundiais, né, sobre qualquer assunto. O que eu queria destacar? Quando você coloca lá o tópico sobre indústria 4.0, hoje nós temos em torno dos últimos 5 anos 3.000 artigos. Vejam que são artigos que foram vinculados em bases científicas qualificadas, porque tem milhares de artigos que são escritos, que você usa lá na primeira página do Google. Eu também faço isso, tá, gente? Na primeira página do Google, que efetivamente não tem um cunho acadêmico, assim, sério. Tem apenas um informativo, né? Quando você fala de cunho acadêmico sério, você está falando dessa base de 3.000 artigos. Levando em consideração que 70%, né, desses artigos estão relacionados especificamente à tecnologia da indústria 4.0. Então, boa parte das apresentações que vocês provavelmente participaram sobre a indústria do futuro, é natural que o foco seja apenas a tecnologia, porque a academia está focando basicamente em tecnologia. Quando você vai para uma outra busca, eu vou usar aqui um termo alemão, que se vocês olharem em muitos lugares, está escrito Industrie e não Industrie. Por quê? Porque isso é um termo alemão que foi cunhado lá pelo Fraunhofer em 2011, mais ou menos, durante a feira de Hannover, né, quando eles divulgaram esse termo, e você percebe que são 266 artigos que têm uma outra característica. Você percebe que tem um foco muito em engenharia industrial, né? O que eu quero destacar com isso, né? Que apesar da academia estar trabalhando, existirem as forças entre institutos e universidades, esse tema é um projeto de nações. Não sou eu que estou dizendo isso. Quem está dizendo isso é o Instituto for Manufacturing da Universidade de Cambridge. Eles fizeram um estudo onde eles colocaram os 4 principais vetores do que é a indústria do futuro, ou indústria 4.0, desses 4 principais países. Então, nós vemos lá no topo a Alemanha, né, com o termo indústria 4.0. Nós temos no Japão a parte da robótica, nós temos nos Estados Unidos a manufatura digital e na Inglaterra também a parte de manufatura digital. Quando você abre esse artigo, você percebe que, por exemplo, a Alemanha
trabalha muito fortemente em interoperabilidade digital entre máquinas, processos e sistemas. Por isso que você vê lá na base do Web of Science uma massificação extrema em engenharia industrial, engenharia da automação. Por quê? Porque é o foco, efetivamente, da Alemanha. Ou seja, quando você fala de sistemas embarcados e smart factories, são conceitos que nasceram ou que vêm da escola alemã, vamos dizer assim, da indústria do futuro. O Japão, como o Japão é muito forte na parte de robotização em massa, o Japão, tudo que tem a ver com cyberspace, internet das coisas e internet industrial das coisas, que é uma outra coisa que nós estamos conversando aqui, nascem lá na escola japonesa. Os americanos, eles estão muito focados na parte do projeto, fabricação, produto e suporte. Então, toda a parte de Big Data, inteligência artificial, nascem, né, da escola americana. E a escola inglesa trabalha muito forte com Digital Strategy. Um exemplo é usar blockchain para unificar transações em cadeias de suprimentos transnacionais, né? Hoje você faz transação com várias nações, então o blockchain pode ser uma alternativa. O que eu quero dizer com isso aqui, né? Esqueci. O Brasil também tem uma corrente, né, que chama-se Agenda Brasil para a Indústria 4.0. Esses aqui são os tópicos, né, que essa Agenda Brasil foca. Você percebe fortemente que a agenda bebe da escola americana, da escola japonesa, da escola alemã, né? O que acontece, né? Independente se é alemão, se é brasileiro, se é inglês, existe um conceito predominante, né, que todos eles concordam com isso. Primeiro, que a indústria do futuro ela é baseada fortemente em informação em tempo real e conexão de humanos, objetos e sistemas. Essa é a definição mais simples da indústria do futuro, ou indústria 4.0, como vocês queiram chamar, onde essa interação entre esses três pontos vão gerar naturalmente novos modelos de negócio, vão gerar a individualização de produtos e serviços, né? Nós caminhamos para a individualização em massa, e a organização controlando toda a cadeia de valor, né? Hoje nós sabemos que esse controle da cadeia de valor por inteiro é uma coisa difícil, não é uma coisa tão simples, até porque quando você fala em tempo real, nós não podemos esquecer que os sistemas digitais eles têm latências, né? Então nunca vai existir um sistema digital com 00. Na verdade, eu até trocaria esse termo aqui para online, ao invés de usar em tempo real. Bom, o que as conexões entre os humanos, os objetos, os sistemas, têm a ver com o futuro do trabalho? Eu acho que é a coisa que interessa a todos nós aqui, né? A primeira coisa é que, olhando aquele modelo lá, proposto pelo pessoal da Universidade de Cambridge, eu vou, em função do que eu comentei no início, né? Eu vou me focar muito na experiência da Alemanha, usando algumas coisas lá do ITA, do Fraunhofer e da Universidade de Oxford, para a gente conversar um pouco sobre o que isso, ou como isto vai afetar ou afetará diretamente cada uma dos trabalhos ou das funções que nós desempenhamos hoje. A primeira coisa é que o pessoal lá do Fraunhofer, eles criaram um índice de maturidade. Isso é muito importante porque muitas vezes eu já participei de algumas palestras, não estou criticando ninguém em relação a isso, mas muitas vezes nós estamos discutindo tecnologias que estão num alto índice de maturidade, quando, na verdade, nós ainda estamos em índices de maturidade muito abaixo. O que significa? A indústria 4.0, ela só nasce ou só aparece depois que você digitalizou. Enquanto você não digitalizou o seu processo, a sua operação,
você não está apto a entrar na indústria 4.0. Então não adianta a gente discutir sobre sensores, não adianta nós discutirmos sobre algoritmos, sobre databots ou qualquer outra coisa, se ainda existem alguns problemas aqui nessa área, nos níveis de maturidade menores, né? Então, se você não tem conectividade, você não tem visibilidade, ou seja, você não sabe o que está acontecendo. Se você não tem visibilidade, você não tem transparência. O transparência para eles é por que isso está acontecendo. Para depois entender o que vai acontecer e, por último, de forma autônoma, os sistemas se ajustarem, se equilibrarem em relação a uma decisão a ser tomada. Então, o que eu quero discutir com vocês hoje é voltar um passo atrás, ou seja, falar, por isso que eu coloquei até adaptado, pedi licença lá ao pessoal do Fraunhofer. Efetivamente, nós temos uma grande lacuna, porque eu vejo que na questão Brasil, estou falando na questão Brasil agora especificamente, né? Nós ainda temos um desafio muito grande de sair do nível 0, que é um nível manual, e ir para o primeiro nível, que é o nível de computarização. Isso é um termo alemão, né? Inclusive a nível de português está errado, né? Não existe computarizar, mas estamos usando o termo em tradução livre. Então, o meu objetivo aqui é a gente discutir um pouquinho esse desafio, né? Da transição do analógico para o digital. Por que eu estou falando isso? Isso aqui são dados do governo, né? O PIB, né? Se você perceber aqui, não dá para ver, com certeza, 1985, 20% do PIB, né? A indústria de transformação correspondia ou colaborava com 20% do PIB. Hoje, nós estamos falando de 12%, ou seja, a indústria começa a perder impacto, começa a perder valor dentro da economia como um todo. O Brasil, a nível de índice de inovação, o Brasil é o número 69. Nós estamos muito longe de nações como, por exemplo, Suécia, Suíça, Estados Unidos e outros países. Em relação à questão de competitividade, nós somos o número 29 no mundo. Então, aqui eu puxo um gancho, né? Se nós somos o número 29, naturalmente pressupõe que nós temos um baixo nível de computarização em relação à nossa manufatura. E é exatamente isso que nós vamos abordar um pouquinho agora, né? A primeira pergunta que eu faço aos senhores e senhoras é: o que é computarizar? Porque você está falando tanto desse negócio aí, mas o que significa computarizar? Alguém tem alguma ideia aí? Eu também não tinha até estudar o material, gente. Pode. Computarizar, o que eu fiz, né? Eu peguei aqui um torno convencional. Quem da área de mecânica, né? Eu sou da área de mecânica, eu gosto muito da área de mecânica, sabe? Isso aqui é um torno convencional, né? Está usinando uma peça, né? Então, qual que é o desafio? É você transicionar do analógico para o digital. Existe isso aqui é uma definição em tradução livre, né? Computarizar na verdade, migrar, né? A migração dos sistemas analógicos para digitais a partir da utilização de elementos computacionais. Também não respondeu muita coisa. Então, o que eu fiz para facilitar o nosso entendimento? Eu vou pedir a ajuda do nosso colega lá da mesa, ele pode botar um vídeo. Antes dele colocar o vídeo, isso aqui é uma mesa que esse é um equipamento que foi lançado na Alemanha há uns 2 anos atrás, já é amplamente utilizado lá em algumas empresas, Porsche, Airbus e outras empresas. Para vocês entenderem o que é computarizar.
Eu não ganhei nada para fazer essa propaganda desses caras, tá? Então... Mas um equipamento ao qual você tem uma impressora 3D metálica trabalhando em sincronia com um sistema de usinagem. Isso é transicionar do analógico para o digital. Por exemplo, é só um equipamento muito utilizado na área de aerospace e bocais de foguetes hoje já são fabricados com esse equipamento e outras peças complexas que você teria que ter um elevado manuseio de materiais e de ferramentas e de horas e horas de processamento, você consegue fazer num único setup, né? Então, isso é computarizar, né? Vamos sair um pouquinho da estratosfera, agora vamos voltar um pouquinho para a nossa realidade. Quando a gente fala sobre essa migração, né, existe uma migração do manual para o computadorizado ou computarizado, né, tem um grande, olhando sob a nossa ótica brasileira, né, isso vai ter um grande impacto sobre os nossos empregos. Isso é natural. Desde a Revolução Industrial a gente já vive esses impactos, né? Desde quando a energia elétrica também se tornou viável, né? Muitos empregos foram destruídos e novos empregos também foram construídos. Mas quando a gente fala somente nesse ponto, né, como que isso vai impactar os nossos empregos? Eu estou usando, para discutir um pouco sobre esse assunto, esse material de Oxford. Não sei se vocês lembram, naquela base de pesquisa que eu fiz lá no começo, né, você viu, tem 3.027 artigos, quase que na totalidade só se discute sobre tecnologia, não se discutem sobre o impacto da tecnologia sobre o emprego. Então, uma boa sugestão de trabalho, de finalização de curso, de especialização, mestrado, doutorado, porque é uma área bastante carente. Esse é um estudo que foi feito em 2013, para mim é o melhor estudo ainda feito até o momento, onde ele faz uma análise de quão suscetíveis os empregos são sujeitos à computarização. O que ele fez, né? Ele desenvolveu uma metodologia. Depois, se vocês quiserem anotar, é importante, se vocês quiserem anotar, isso aqui está hoje disponível na internet, porque ele desenvolveu uma metodologia para classificar atividades suscetíveis à computarização. Ele avaliou 702 ocupações. Ele inicialmente olhou o mercado americano. E aí ele apresentou alguns resultados. Então, se você quer ter uma ideia de se a tua função, se a tua formação, qual é a probabilidade de ser computarizada, ele já fez um estudo e já colocou lá. O que ele fez? Né? Ele, a partir de uma função de produção, né? Essa aqui é uma função de produção. Essa função de produção ela é composta basicamente por atividades, né? Esse termo da função, ela tem o LS, que são atividades suscetíveis à computarização. Por exemplo, atividades com repetibilidade, baixa especialização, um algoritmo operacional simples, ou seja, facilmente replicável por alguma tecnologia que está sendo desenvolvida, desde que essa tecnologia tenha um custo de capital que seja adequado, né, para ser computarizado. E você tem na outra parte do termo as atividades que ele julgou nesse momento que não são suscetíveis à computarização, ou seja, não nesse momento. Em algum momento pode ser que elas até sejam. São atividades que têm um alto grau de inteligência social, criatividade, percepção e manipulação. Estava comentando com a professora Cristiane, sobre a questão sobre a manipulação e percepção. Acho que não foi com a Cristiane, foi com uma outra pessoa, desculpe. Hoje a questão de visão computacional na robótica é uma das áreas mais difíceis, né? Então, ainda funções e atividades que têm alta percepção e manipulação são atividades que ainda cairão nessa questão de não suscetíveis. O que isso tem a ver, né? Ele deu lá no estudo dele, ele faz um trabalho onde, por exemplo, ele pegou as 3 principais pilares de não computarizar uma atividade e pegou, por exemplo, um lavador de pratos, uma pessoa que lava pratos, né? Qual é a probabilidade de um lavador de pratos ser substituído
por um equipamento automatizado, né? Numa escala de 0 a 1, é 1. Baixa repetibilidade, algoritmo simples. Mas quando você compara, se você tem inteligência social em um lavador de pratos, não, você não tem inteligência social. Claro, a não ser que ele comece a quebrar muitos pratos, você vai ficar bravo com ele. Mas, de um modo geral, você não tem inteligência social. Quando você compara em relação a um cara que trabalha com eventos e outro que trabalha com relações públicas, você percebe uma pessoa que está ligada às relações públicas tem um índice de computarização quase 0, porque tem um alto índice de inteligência social. É muito difícil o robô ter uma percepção, um tato social para lidar com as pessoas. Da mesma maneira, alguém que é um escriturário, um contador, né, você olha numa escala de 0 a 1, você vê que ele é altamente substituível se você comparar, por exemplo, em relação ao quesito criatividade. Por favor, não se ofendam, não estou dizendo que os contadores não são importantes. Ó, já começaram a armar ali um motim, por favor. Não é. Nós estamos olhando friamente em relação à característica da atividade, né? Quando você compara em relação a um biólogo ou a um designer de moda, é natural que... É claro que agora eu vou dar uma deixa boa para os contadores, né? Considerando a nossa quantidade de leis e mudanças, nem o robô consegue, né, efetivamente dar conta com a quantidade de mudanças. Mas, como isso aqui é um estudo que nasceu nos Estados Unidos, é um pouquinho mais fácil lá com eles. E quando você olha em relação à percepção e manipulação, uma pessoa que trabalha na área de telemarketing, é óbvio que ela tem uma chance de ser substituída. Inclusive, hoje você já conversa com databots e você não sabe que está conversando. Existe uma experiência clássica que o Google fez, usando um algoritmo de inteligência artificial que ele consegue ligar para um restaurante e fazer uma reserva conversando com o atendente. O atendente não percebe que é um robô que está fazendo a reserva, né? Então, isso são coisas que dificilmente, facilmente seriam substituídas. Comparados com um cirurgião, por exemplo, um atendente de telemarketing. Um cirurgião, é óbvio que manipulação e percepção. Um cirurgião, um caldeireiro, isso aqui acho que vocês nem sabem o que é. Caldeireiro é um cara que trabalha numa área de fundição, uma grande fundição, né? É uma função que também está desaparecendo. Mas, a nível de estudo, é isso que ele coloca para nós. Isso aqui só é um exemplo. Lá no trabalho, ele traz vários exemplos em relação a isso aqui. Outra coisa que ele coloca lá, e é um alerta importante, onde ele coloca o seguinte: baixo salário com baixa educação é igual alta computarização. Ou seja, as primeiras atividades que vão serem substituídas nos próximos anos são as atividades as quais têm baixo nível de escolaridade. Estou falando alguma coisa que ninguém sabia aqui? Não, a única diferença é que os caras conseguiram matematicamente modelar isso. Então, quanto menor é o índice de escolaridade, maior é a probabilidade dessa atividade ser substituída. Vou fazer agora, usando um pouco de algumas experiências que nós tivemos lá no ITA, para contar um pouquinho para vocês, sair um pouquinho desse blá 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 teórico, e vamos falar um pouquinho das coisas práticas que nós fizemos, né? Usando a mesma ideia dessa função de produção, né? A primeira coisa que vale a pena a gente levar em consideração é que a indústria do futuro, nesse contexto, ela sai de uma hierarquia piramidal ao qual nós estamos acostumados, né? Eu lembro que quando eu fiz o curso de administração, eu lembro de algumas coisas, tá? Muitas eu não lembro. Mas tinha um tal de pirâmide de Maslow. Até hoje eu lembro desse negócio. E se você perceber, a nossa sociedade, os sistemas, as arquiteturas de software, tudo que nós vivemos hoje está nesse tipo de hierarquia. Ou seja, os níveis inferiores vão se comunicando com os níveis superiores até alguém tomar uma decisão lá em cima e depois você devolve a decisão para os níveis inferiores. Quando você fala de indústria do futuro, nós falamos de um sistema distribuído, onde o nível inferior pode conversar e pode interagir com qualquer nível que anteriormente ele não conseguiria falar. Então, por exemplo,
um atuador, um sensor, um equipamento nesse nível aqui, nunca que ele falaria com o pessoal do controle de produção. Na indústria do futuro, você imagina que você vai ter a inteligência distribuída, você vai deixar a máquina falar com o sistema de planejamento e perguntar, e aí, tem mais alguma coisa para fazer? Se você não tiver mais nada para fazer, eu vou desligar porque eu tenho que fazer, eu já estourei minha cota de energia e eu estou entrando na questão de cota mais cara e eu vou postergar essa execução. Então, são coisas desse tipo quando nós começamos a falar em sistemas distribuídos. Dentro dessa visão de sistema distribuído, uma área que eu gosto muito é a parte de manufatura aditiva. Não é porque eu fiz o doutorado nessa área, mas eu julgo como uma das tecnologias que tem o maior apelo para, assim, num curto espaço de tempo, ter essa questão de inteligência distribuída. E eu vou dizer por quê. Rapidamente aqui, existem manufatura de material metálico, material plástico. Eu sei que vocês têm uma impressora aqui, né? Vocês têm uma impressora aqui de FDM, que é uma impressora plástica. Todo mundo tem. Eu até brinco que na Alemanha, acho que até no pré-escola eles já tem lá para brincar, né? As crianças já brincam na pré-escola com uma daquela de plástico. Mas meu interesse, né, é muito mais no metálico, né? Aquele vídeo que vocês viram da máquina, do equipamento, é deposição direta de pó. Você vê que tem ele chama de nozzle, né? Como é que eu falo em português isso? É como se fosse um bocal, né? Que faz, junto com uma tocha ou com um beam de laser, ele faz a deposição. Eu trabalhei com a parte de camas de pó, que é um pouquinho diferente, mas não interessa agora, não vem ao caso. Por que eu julgo a manufatura aditiva como uma coisa assim disruptiva quando você fala de sistemas distribuídos, né? Essa aqui é uma figura também bastante clássica, né? Se você olhar, você tem a comparação entre os dois sistemas, né? A manufatura aditiva, metálica, e você tem a manufatura convencional. Se você olhar, as duas começam a partir do projeto, né? A partir de um projeto 3D. Mas essa é a única semelhança, a partir daí muda tudo. Quando você vai falar sobre manufatura aditiva, a impressora começa a partir de uma base vazia. Não existe matéria-prima na forma de um bloco ou blank como nós conhecemos. Então, quem é da área de mecânica, por exemplo, para você começar a fazer uma usinagem, você corta um blank de material, prepara, tem que fazer todos os grampos na base da máquina, chamar os programas e começar a usinar. Então, o que acontece? Aqui você parte do nada, aqui você parte de um blank de materiais. Consequentemente, como você parte de um blank, você faz a retirada de material e aqui você faz a adição de material, né? Sacaram a brincadeira aí, uma aditiva? Por isso que um retira e o outro adiciona. No final, você acaba tendo produtos muito similares, mas de verdade, na manufatura convencional, você tem um alto problema com resíduos, com cavaco. Então, por exemplo, imagine a indústria aeronáutica, trabalha com uma liga de titânio, né? O cavaco não pode ser jogado no aterro, não pode ser jogado fora. Inclusive, existe um caso que aconteceu na Embraer. A liga de titânio que é usada em material aeronáutico é a mesma usada em implantes. E houve um desvio de um container de titânio. E depois descobriram que estava havendo, numa determinada região do Brasil, rejeição de implantes de titânio. O que vocês acham que aconteceu, né? O mercado negro do desvio dos cavacos, né? Virou implante que não eram suscetíveis à questão. Então, tem vários problemas aqui que são remontam a essa questão do cavaco. Aqui você tem resíduos, mas é bem menos, né? O que eu queria chamar a atenção de vocês é, quando nós começamos a falar de manufatura convencional e aditiva, e por isso que ela é disruptiva, e por isso que ela vai afetar fortemente os empregos, né? Quando você olha uma cadeia tradicional, né, você tem o desenho, a produção. Entre a produção e o final da produção, você tem muitos steps de fabricação. E quando você começa a falar de steps de fabricação, você começa a falar de pessoas, equipamentos, transporte, manipulação envolvida. Quando você olha para a manufatura aditiva, você tem o desenho, a fabricação e a entrega.
Em alguns casos, você não tem nem entrega física. Imagine que você tem um equipamento de impressão ao lado de uma linha de manufatura. Você não tem nem transporte. Então, o que acontece? Olhando aquela nossa fórmula, você percebe que quanto mais a tecnologia de impressão 3D for acessível, estou falando tecnologia industrial, quanto mais acessível for essa tecnologia, menos empregos relacionados à manufatura convencional esses empregos vão começar a desaparecer. Isso é natural. Por outro lado, se desaparecem empregos aqui, nada se transforma, né? Tudo se copia, brincadeira, né? Tudo se transforma. Você tem uma criação de novos empregos nessa região. Então, isso é histórico, como eu falei, desde lá da questão da Revolução Industrial, com a mecanização. Imagine que aqui fosse a mecanização, a máquina de vapor, as pessoas perderam emprego, mas foram criados novos empregos com a nova tecnologia. Então, a manufatura aditiva ela tem essa característica de ser uma grande destruidora de empregos, mas também ela vai ser uma grande geradora de novos empregos, que eu vou abordar um pouquinho mais com vocês. Eu vou mostrar aqui um estudo de caso que eu fiz lá no ITA, num componente aeronáutico, para mostrar na prática como que funciona esse negócio, né? Essa aqui é uma arquitetura do projeto que eu trabalhei. Eu trabalhei num projeto da GE, né, de um bracket, é um suporte que vai dentro da turbina da GE. Então, imagine o seguinte, o desafio do projeto era, você tem a montagem da turbina, você tem uma prateleira com o bracket, né, com o suporte identificado. Ou seja, toda vez que o operador tira o produto, o suporte da prateleira, automaticamente a prateleira, como tem as antenas, você manda para um middleware, né? Esse middleware recebe as informações lá do sistema de planejamento, seja ele ponto de reposição, não interessa aqui agora qual é o método de reposição. Essas informações se juntam numa nuvem privada, onde nessa nuvem você tem o desenho da engenharia, toda a estratégia de impressão, toda a característica como você deve proceder com a execução desse componente. A máquina, né, a impressora, essa aqui é o modelo da máquina que nós usamos em teste, está conectada a essa nuvem, ou seja, se você tem um material aqui que atingiu um ponto de reposição, automaticamente você sensibiliza a impressora para executar. Ou seja, você tem apenas um operador aqui, ó, que ele fica fazendo a gestão do equipamento e a limpeza da impressora. Mais nada. Ele não faz mais nada. Esse projeto, nós submetemos à GE. A GE foi um projeto mundial, né? Foi uma experiência bem interessante, mas a GE já está fabricando isso nos Estados Unidos. O que eu quero chamar a atenção de vocês, isso aqui é o componente impresso, depois eu explico por que ele é vazado, né? Mas quando você começa a olhar aqui, se você fosse olhar apenas exclusivamente pelo custo unitário de fabricação, você percebe que um componente usinado convencionalmente, custa 3 vezes menos do que se eu fosse imprimir. Esse é um grande problema nosso aqui no Brasil. Quando nós falamos tecnologia, a primeira pergunta é quanto custa? Na verdade, a pergunta não é quanto custa. Eu vivo isso porque lá no laboratório de RF, a primeira pergunta que me fazem é quanto custa o tag? O tag de RFD é o menor parcela. E eu vou mostrar aqui para vocês que o valor da cadeia produtiva é o que agrega mais valor, né? Então, por exemplo, você cai de lote de fabricação de usinado de 10 para 2, você cai de ponto de acionamento de 98 para 2, você cai de estoque inicial de 246 para 30, você cai de cobertura de 15 dias para meio dia, você cai de tempo de reposição, ou seja, para você usinar esse componente ou lote, você precisa de 11 dias úteis, e quando você imprime, você precisa de quase um dia. Então, quando você olha a somatória de todas essas coisas, o preço final do componente impresso é ínfimo em relação ao benefício que ele traz. Por isso que ele é disruptivo. Eu não estou nem falando aqui em número de pessoas que não seriam envolvidas na fabricação, ou deixariam de ser envolvidas na fabricação de componentes.
Porque você não vai ter mais transporte, você não vai ter que dar destino ao resíduo, você não tem que se preocupar com a ferramenta de corte de titânio, você não tem que se preocupar com os sistemas de refrigeração de titânio, né, da usinagem. Isso é uma coisa bem legal. Essa para mim, é uma foto importante, né? Isso aqui foi agora em outubro. A GE está comemorando 30 mil desses. Esses aqui são sopradores, vamos dizer assim, de combustível de turbinas fabricadas pela GE. 30 mil impressos. A GE não usina mais este componente. Então, imagine a quantidade de pessoas na cadeia produtiva que anteriormente estavam envolvidas e que hoje não estão mais. Então, já é uma realidade. O segundo caso, eu vou mostrar, espero que vocês tenham o estômago forte, que é em relação à medicina. É de um projeto que eu tive com o pessoal da Unicamp, que me ajudou na época em relação à impressora. Mas é muito interessante também, mostra essa ideia de tecnologia disruptiva e indústria do futuro. O que nós temos aqui é o seguinte, nós temos um paciente, né? Sofreu um acidente de moto. A partir da tomografia, foi feito uma reconstituição do CAD em 3D, foi feito todo o planejamento do recobrimento ósseo, né, dessa parte do crânio, foi feita a impressão do crânio e foi feita a implantação do crânio, ou seja, a reposição de componentes humanos é uma realidade. Existe um negócio chamado Biofabris, isso aí só não vai para frente no Brasil porque você já sabe muito bem que existe uma máfia das próteses, né? Mas hoje tem tecnologia para fazer isso e para fazer essa questão de reposição. O que eu quero, né? O que isso tudo significa? O que eu estou querendo passar para vocês, né? Em relação a esse índice de maturidade, essa questão de mudarmos aqui de nível, sair do manual e para o computarizado, né? A primeira coisa é que, segundo o estudo que foi feito lá pelo pessoal de Oxford, 47% dos empregos nos Estados Unidos, ou de atividades ligadas a algumas áreas lá nos Estados Unidos, estão sujeitas ou a desaparecer ou serem repensadas, revisitadas em função da automação. Então, quando você olha, por exemplo, o marrom aqui, ó, área de transporte e movimentação, é uma das áreas que tem o maior índice de probabilidade de ser extinta nos próximos anos, em função de várias tecnologias ligadas à indústria do futuro que podem viabilizar a questão de transporte, desde carro autônomo, drones e outras coisas mais. Áreas como a segunda área que é dada como de alta computarização é a parte de produção. Você também percebe a questão de apoio administrativo e escritório, que eles chamam lá nos Estados Unidos, acontece uma área muito grande, ou seja, muitos empregos sofrerão, né, o impacto direto dessas tecnologias que nós estamos conversando aqui um pouquinho. É natural que isso é um estudo nos Estados Unidos, mas isso vai acabar tendo algum reflexo no Brasil, porque aqui nós também transportamos, aqui nós também fabricamos, aqui também temos área administrativa e tudo mais, né? E existe aqui uma região, né, de empregos que ainda estão um pouco garantidos e existe uma grande concentração de empregos aos quais, por exemplo, gerência, negócios e financeiro, né, área de engenharia de computação, a parte de educação, serviços, né, atendimento, saúde, são áreas mais difíceis de serem computarizadas conforme o próprio estudo apresenta. Eu queria, antes de passar para vocês, né, algumas conclusões em relação a tudo isso que a gente falou, né, em relação à questão da conexão. A primeira coisa é como que a gente deve se preparar para essas mudanças. Elas vão acontecer, isso é inevitável, né? A primeira coisa que eu colocaria é a gente precisa entender a dinâmica do contexto que nós estamos inseridos. Por quê? Existe um mercado de trabalho, esse mercado está associado a tecnologias, muitas dessas tecnologias vão desaparecer em função dessa probabilidade de computarização.
né? O que é legal é que existe um tempo da transição, né, para a transição entre a tecnologia atual e a nova. E, claro, você tem do outro lado um monte de gente trabalhando em desenvolvimento tecnológico. O que eu quero dizer com isso? Se você está num agrupamento de funções, onde tem baixa criatividade, baixa percepção e manipulação e alta repetibilidade, você é um sério candidato a ser substituído, sim. O que é legal é que, se você identificou isso hoje, o meu objetivo é que você identifique isso hoje, é que você faça alguma coisa. Não pode simplesmente ficar apático e esperar que a mudança engula, né, a modificação da sua atividade. A segunda coisa é exatamente o que eu falei, né? Se você está nesse agrupamento de probabilidades, você tem que olhar para o outro lado e identificar oportunidades, porque como aconteceu na Revolução Industrial, muitas novas funções e atividades vão acontecer. Vou dar um exemplo. Como eu falei, manufatura aditiva. Hoje existe um negócio chamado Design for Additive Manufacturing. O que é isso? É você sair do projeto original e você pensar em projetos, isso chama-se projeto orgânico. O que é isso? Quando você faz um estudo de elementos finitos, por exemplo, a partir do estudo de cargas, você consegue perceber que existem áreas que você não precisa de material se você vai imprimir. Consequentemente, quando você fala de componentes aeronáuticos, que era o meu caso, redução de peso é igual à economia de combustível do avião. Então, faz todo sentido, você faz o que nós chamamos de otimização topológica. Isso aqui tem muitas áreas a serem exploradas. Por quê? As pessoas precisam pensar em relação à tecnologia e como o componente deveria ser ou deverá ser fabricado usando manufatura aditiva. É uma área bastante proeminente. A segunda área muito proeminente, manufatura digital. Hoje no mundo não se constrói nenhuma fábrica sem antes você testar digitalmente os conceitos. O que eu estou querendo dizer com isso é que, por exemplo, você usa o ambiente digital para a aplicação de novas tecnologias. Ao invés de você construir a fábrica, comprar o equipamento, você simula digitalmente. Aqui eu trouxe um exemplo de um AGV, né, que é um equipamento autônomo, uma empresa interessada em utilizar um robô, um AGV, um robô que anda sozinho, né, dentro da produção. Como é que ficaria a utilização do AGV nessa empresa? E aqui você tem a partir da simulação do cenário que você cria de manufatura digital, você consegue verificar, por exemplo, qual é o nível de utilização dos rebocadores, qual é o nível de utilização das empilhadeiras, quantos materiais você está conseguindo chegar na doca, quantos materiais você está movimentando. Então, você tem uma percepção de quanto a tecnologia vai impactar e vai te ajudar. Outra área que tem crescido muito é a área de Business Intelligence. Então, chega de fazer planilha Excel. Vamos mudar a plataforma. Quando eu falo isso é porque hoje existem ferramentas como o Power BI da Microsoft e o Tableau que já trabalham com Power BI, com Business Intelligence, com indicadores, com painéis de controle, a partir de dados que você coleta do processo. Só que o passo que está acontecendo, por exemplo, lá no ITA, nós temos alunos que estão fazendo isso e estão ligando esses dados com o BI com um cenário de simulação para gerar otimização em tempo real. Ou seja, conforme a fábrica está operando, você consegue otimizar ou prever potenciais impactos em relação ao que vai acontecer, né? Dado que os indicadores estão naquela direção. Outra área muito importante, a área de decisão, pesquisa operacional, estatística, apoiado em Business Intelligence. E o último ponto que eu queria passar com vocês é que a notícia é que esse ciclo não acaba. Isso que nós estamos falando aqui, daqui a 5 anos vai vir outra pessoa, daqui 1 ano, daqui 6 meses, outra pessoa vai vir e vai falar talvez um pouco diferente do que eu estou apresentando para vocês, porque não para, esse ciclo não acaba. Aquilo que era tecnologia nova virou a antiga, o que é antiga
já foi esquecida, já ficou para trás, e você continua sempre na busca de novas tecnologias, considerando que esse custo, né, esse custo de computarização, ou custo de computação, ele acaba sendo decrescente. Então, o que eu queria dizer para vocês é meio... Eu não sou da área de marketing, né, mas eu achei uma figurinha lá interessante, que é o que eu quero trazer, né? O cara vai sair daqui, pô, a minha atividade que eu faço hoje, eu sou contador, não vai ter mais contabilidade, vou ter que achar outro emprego, vou vender cachorro-quente. Não faça isso, não é esse o objetivo. O meu objetivo é que alertá-los, né, enquanto há tempo, digamos assim, que as tecnologias emergentes também vão gerar novas oportunidades. Acho que essa é o grande recado. É um pouco desconfortável saber que nós estamos caminhando para alguns empregos desaparecerem, mas, por outro lado, também é confortável saber que aquele profissional que está se preparando, aquele profissional que está buscando, aquele profissional que está olhando o que está acontecendo, ele vai ter mais sucesso do que aqueles que estão vivendo, como já cantavam os Beatles, né? Let it be, né? Toca a vida aí, né? Então, a pergunta é, você está preparado? Esse era meu objetivo, minha provocação com vocês aqui hoje. Obrigado. A gente vai abrir agora para perguntas. Vou passar o microfone. Boa noite. Primeiramente, obrigado. É muito interessante o que o senhor falou. Eu trabalho em indústria automotiva, então isso é uma realidade, né, dentro da indústria automotiva. Eu trabalhei em 2 montadoras já, aqui no Paraná, em São Paulo. Só que tem um paradigma ainda que não é quebrado assim tão facilmente, que é desprender, largar a mão do que é antigo, né, e tornar tudo moderno, né? Como o senhor vê isso? Se a indústria não abrir mão disso, o que vai acontecer com a indústria? Essa é uma pergunta bem interessante, porque se você pensar na Revolução Industrial, quando os teares a vapor chegaram, né, começaram as lutas de classe, né? Na verdade, as lutas de classe começaram lá na Revolução Industrial, porque é exatamente isso. Por que vão substituir a mão de obra, que dá uma qualidade, que dá umas... Esse é um paradigma que os novos profissionais, ou os profissionais que estão sendo reformatados, eu diria que nós precisamos passar por uma avaliação profunda, porque lembra daquela hierarquia, né? Nós estamos numa hierarquia de Maslow, vamos usar essa expressão. Tudo sobe e tudo desce. Enquanto não for quebrado e os sistemas forem distribuídos, nós vamos continuar presos a esse paradigma. E no Brasil ainda tem uma questão fundamental, né? Você é da indústria automobilística, você sabe, né? O sindicato, assim como era lá na questão da Revolução Industrial, né? O sindicato ele é contra a automação porque ele entende que os empregos que são perdidos não são repostos. Mas isso, sob a ótica da teoria, isso não é verdade, porque senão, desde a época da Revolução Industrial, nós não teríamos mais emprego no mundo, né? E a gente vê que existe uma reinvenção. Então, nós temos um problema estrutural, que é a questão dos sindicatos, mas nós temos um problema da própria infraestrutura das nossas empresas, que ainda é hierarquizado, né? Então, isso ainda vai demorar um tempo para ser quebrado, mas vai ser. Boa noite, Samuel. Uma pergunta também, mais ou menos nesse bojo. Eu pratico o Black Belt, né, e eu faço algumas consultorias para melhoria de processo e tudo mais nas empresas. O papel da cultura da liderança é muito difícil. O empreendedor, o empresário que veio de uma rotina de sucesso, ele teve sucesso, a verdade é essa, ele teve sucesso, e ele fala assim, realmente o paradigma mudou. Eu sempre esbarro nessa cultura. Quando você vai para a Alemanha, como que funciona? Eu gostaria que você contemporanizasse
Como que funciona isso Brasil, Alemanha, por exemplo? Tá, na Alemanha, que, por exemplo, a gente tem bastante contato com o pessoal da Alemanha lá. O que acontece é que, assim como nós estamos falando da profissão, lá o sistema de ensino também já vem acompanhando essas tendências. Por isso que eu falei que o CCM, quando a gente faz uma dissertação de mestrado, doutorado, ele é aplicado, porque o que acontece? Você acaba aproximando o estudante, você aproxima a academia da indústria. Esse é um binômio que nós não temos muito claro aqui no Brasil. Então, para nós aqui, academia é academia, ou seja, o pessoal da academia não entende nada de indústria, e o pessoal da indústria, e o pessoal da academia e da indústria, um acha que um não entende o legado do outro. Na Alemanha, isso já nasce, é uma interação. Então, por exemplo, bolsas de mestrado e doutorado pagam no Fraunhofer por Porsche, por BMW, por Volkswagen, onde essas empresas apresentam problemas reais. Então, você traz a academia, isso é mais facilmente vencido. Então, é uma sociedade que já evoluiu para essa nova conceituação. Então, é um papel, por exemplo, eu vejo esse debate que a gente tem aqui, a FAI, de certa maneira, tenta fazer isso. Por quê? É aproximar o que vocês estão vendo em sala de aula, é vocês olharem para o professor e falar assim, mas peraí, professor, isso aí que nós estamos vendo aí, se alguém estiver ensinando Maslow para vocês, tem que bater no cara, né? Porque nada contra o Maslow, mas hoje houve uma evolução, a gente precisa evoluir. Hoje saiu uma notícia que a ideia do Ministério agora é juntar ciência e tecnologia, as faculdades iriam para ciência e tecnologia. Você acredita que isso pode dar um up na... Isso já é uma tendência desse modelo mais a academia, porque na academia você tem... Se vocês forem no ITAS, um dia vocês tiverem... Estou dizendo, estando em São José dos Campos, pego o meu contato depois, eu quero que vocês conheçam, né? O nosso laboratório faz muito essa interação. Então, hoje nós temos, trabalhando quase que em dupla, um pesquisador e alguém da empresa. Então, quando você começa a fazer essa aproximação, você está rompendo essas barreiras justamente para poder... Mas o ITA é apenas... Nós estamos falando de um laboratório. Quantas universidades e centros de pesquisa e tudo mais. O Instituto Senai de Inovação, que inclusive tem um aqui em Curitiba, a ideia do Instituto Senai é exatamente isso. É aproximar a empresa que tem um problema de um centro de pesquisa. Então, já é uma outra iniciativa. Então, são iniciativas que vão minando essa resistência. Boa noite, professor. Boa noite a todos. A minha dúvida é o seguinte, em relação ao tempo. Qual a projeção assim para que o Brasil possa sair da situação que está para o futuro aí e acompanhar esses outros países, né? E outra coisa, eu sou contabilista, eu fiquei com medo agora, né? Respondendo a primeira pergunta, essa é a pergunta de $1 bilhão, né? Efetivamente, se você percebeu naqueles gráficos que eu mostrei no começo, nas décadas de 80 e 90, quando a indústria no Brasil, não só no Brasil, em vários lugares do mundo, contribuía fortemente com o PIB, você tinha essa percepção, existia um plano nacional de desenvolvimento e tudo mais. Não estou defendendo nenhum nem outro, mas o que aconteceu ao longo dos anos é o que a gente estava conversando aqui antes de começar. Nós somos grandes consumidores de tecnologia. Nós não somos grandes desenvolvedores de tecnologia. Então, o que nós precisamos é fomentar dentro das universidades mais pessoas desenvolvendo tecnologia. Agora, quando você fala para um cara que vai fazer um doutorado de 4 anos, que ele vai ganhar R$2.000 por mês, o número de candidatos interessados em fazer um doutorado e desenvolver uma tecnologia cai drasticamente. Então, essa é uma questão que precisa evoluir. Nós precisamos de mais gente desenvolvendo. A tua segunda colocação infelizmente ou felizmente,
naturalmente, o que acontece? Pela própria complexidade do Brasil, são áreas que vão demandar, tem uma sobrevida em função da complexidade que existe. Mas Estados Unidos e na Alemanha, hoje, essa é uma atividade que quase não requer um profissional dedicado, porque os sistemas do governo são extremamente preparados para resolver boa parte dessas questões. Então, no Brasil temos ainda um horizonte, mas eu acho que é bom ficar com o radar ligado, né? Porque mudanças... eu estava comentando, né, no Brasil existem mais de 400 fintechs. Fintechs são empresas, startups da área de finanças. Então, hoje, você acha que você liga para o teu banco, você acha que você está falando com o teu gerente sobre investimento, e o teu gerente está olhando para a tela de alguma fintech que desenvolveu um algoritmo que está dizendo para ele, venda esse produto ou aquele produto. O gerente já não define mais o investimento. A pergunta é, por que nós precisamos do gerente? Desculpe se temos gerentes aqui de banco, mas é verdade. Então, esse nível de estruturação, ele pode chegar, sim, nesses níveis. É claro que a gente tem um caminho um pouquinho mais longo. Boa noite, professor. Boa noite. Paulo. Durante muito tempo, fui gestor de pessoas em construção de hidrelétricas, grandes obras de 10 mil homens. Nesse período que eu fui o gestor, a concretagem de um pilar de uma barragem, a gente usava 1.000 carpinteiros, 1.000 armadores, 1.000 vibradoristas, e eu que contratava esse pessoal no país e no exterior. Minha última grande obra que eu trabalhei, que eu não estou mais, foi inventada uma forma deslizante hidráulica. Essa forma, em vez de contratar 1.000 carpinteiros de forma e caixaria, passou a utilizar 20 técnicos. E esse foi um problema social nas regiões onde eu atuei, na África e no Brasil, e nós tínhamos que dar uma destinação àquela mão de obra. Então, hoje eu vejo com muita preocupação a indústria 4.0, que nós, pessoas, a sociedade, gestores, nós temos que estar preocupados em mexer com essa sociedade que vai ser deslocada. E tem que preparar esse povo, dar uma instrução. O problema sério que eu tive em toda a minha carreira foi o analfabetismo funcional. Eu tentei implantar a alfabetização acelerada, não consegui. Então, hoje, até um alerta para tudo isso aqui. O problema é muito sério e nós temos que olhar a 4.0, mas a gente tem que se preparar para destinar alguma coisa para esse povo, porque a gente é fazedor, a gente tem que projetar esse povo para alguma coisa. Então, é só um alerta e preparar o povo. Obrigado. É verdade. É bem pertinente o comentário e é exatamente... Por isso que eu abri dizendo que a indústria do futuro é um projeto das nações, né? Então, as nações desenvolvidas, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, eles já estão preocupados com isso, tem planos diretores de longo período que o Brasil ainda está engatinhando. Então, ainda chama Agenda Brasileira para a Indústria 4.0. Ainda é uma iniciativa muito embrionária, muito precária em relação às necessidades que nós vamos ter. Por quê? Empresas multinacionais que se instalam no Brasil hoje têm trazido grandes tecnologias de automação e já estão contratando cada vez menos, né? Então, antigamente se comemorava quando uma empresa se instalava numa região industrial porque você geraria muitos empregos. Isso já não é mais verdade. Então, a pergunta é, o que fazer, né? Eu vou dar um exemplo, que eu tenho um tio que mora na região de Ribeirão Preto. Acho que a partir do ano que vem não podem mais o cortador de cana, porque eles tocam fogo na lavoura e depois entra o cortador. Acho que a partir do ano que vem, ou 2021, não me lembro, não pode mais ter cortadores de cana. A pergunta é, o que o município vai fazer com o exército de cortadores de cana que já estão lá na cidade, 15 anos, 20 anos morando? E o alerta é bem pertinente, porque nós não temos ainda uma política nacional clara, definida. E é realmente preocupante. Obrigado.
Boa noite. Eu trabalho com comércio exterior e eu percebo que atualmente já é difícil essa integração entre exportador e importador, avisar quando a carga está pronta, e a integração entre os portos também. Eu queria que o senhor comentasse os desafios dessa integração global e quais são as dificuldades. É muito legal isso, porque quando você fala integração da cadeia de valor, né, quando você olha importação e exportação, hoje, vamos ser francos, né? Tudo é fabricado na China, certo? Acho que, olhando aqui nessa sala, talvez, sei lá, é difícil você olhar para alguma coisa nessa sala que não tenha algum componente, alguma matéria-prima que veio da China ou que veio o produto inteiro da China. Então, comércio exterior é um problema. Não é à toa que o Trump diz que vai trazer todas as fábricas para os Estados Unidos, aí já fica aquele negócio extremo. Mas, na verdade, a preocupação do Trump foi quando ele pegou o Kindle. Sabe o Kindle, aquele que você lê revista, livro e tudo mais? E os caras olharam para o Kindle e falaram assim, desmontaram ele, e todos os componentes e subcomponentes, e chegaram à conclusão que hoje eles não conseguem fabricar nos Estados Unidos um Kindle. Porque a memória vem da Malásia, a tela flexível de touch vem de Singapura, não sei o que lá, não é nada fabricado nos Estados Unidos. Imagine nós. Então, a integração do comércio exterior, por isso que uma das áreas, assim, quando eu estive na Inglaterra, essa era uma das preocupações. A cadeia aeronáutica, por exemplo, a Embraer compra 90% dos componentes vêm dos Estados Unidos e da Europa. São componentes caríssimos. Se você não tem uma rastreabilidade, se você não consegue desembaraçar rápido, você tem que aumentar estoque. Então, esse é um desafio. Por isso que, por exemplo, existem portos, o Porto de Amsterdã, já existem veículos autônomos em teste, onde você faz a manipulação de pátio, a agregação de pátio, você tem toda a parte de empilhamento no navio, já é feito de algoritmos, né? Então, é uma área que tende a crescer muito. E quanto maior for a integração entre as partes, menos humanos teremos atuando nas atividades. Então, por exemplo, hoje você deve ter um batalhão de gente lá que deve ficar rastreando no mundo se o material chegou, se saiu, se está embarcado, se não está. Quer dizer, a internet industrial das coisas, né, que é o IoT, é justamente nesse sentido. Quer dizer, o container futuramente vai dizer, eu cheguei e até agora não apareceu ninguém aqui para me desembarcar. É nessa direção que nós estamos caminhando. Então, é uma das áreas bem importantes. Por quê? Porque todo mundo depende do comércio mundial, né? Tudo está centralizado na China. Então, tudo, em algum momento, em algum lugar, depende de um transporte, de um stacker para tirar, para retirar e movimentar. Então, é uma área bem interessante. Não sei se eu respondi o que você estava... Você comentou sobre... Boa noite primeiro, obrigado Boa noite. Pela palestra. Você comentou um pouco sobre os algoritmos para os bancos e com relação a finanças, o que mais que você tem para comentar aí que pode acontecer no futuro? O que eu tenho visto muito é questão... Eu vou dar um exemplo do New Bank, né? O New Bank é um negócio interessante, né? Conta a lenda, não sei até onde é verdade, mas a pessoa que fundou o New Bank trabalhava nos Estados Unidos e veio para o Brasil. Sabe essa lenda, né? Aí o cara chegou no Brasil, a empresa mandou ele abrir uma conta no banco. E aí ele foi abrir a conta no banco. Aí quando ele chegou no banco, ele deu de cara com aquela porta, né? Já não conseguiu passar. Aí já chegou lá no gerente, já não conseguiu... Aí ele acabou criando esse serviço, resumindo a história, o New Bank, porque ele falou assim, não é possível que o banco tenha que funcionar desse jeito. Então, eu vejo que a área financeira, principalmente em análise de risco, perfil de investimento, hoje já é muito utilizado. Lá em São José dos Campos existe uma startup chamada Algu, que já foi comprada pelo Itaú, justamente para cuidar da carteira de investimento. Não é da XP, é do Itaú.
porque eles perceberam que o índice de acerto dos gerentes naquela especificamente estava baixo. Então, com o algoritmo melhorou a questão da venda e tudo mais. Então, eu vejo essa área, riscos, seguros, já tem a parte de seguro já é possível fazer automático, e a parte de investimentos. São as 3 áreas que eu vejo nesse momento. E como eu não sou da área de banco, pode ser que existam outras áreas, mas a questão de transações digitais, o NFC vai gerar uma grande modificação. Então, por exemplo, eu vejo assim, essas maquininhas que a gente usa com o cartão, elas vão desaparecer. Não sei se vocês perceberam nos últimos tempos que tem uma invasão e promoção de maquininha para tudo quanto é lado, né? Vocês perceberam isso? Isso é o seguinte, existe um estoque de máquinas que foram feitas. Quanto mais pessoas usarem NFC no celular, menos máquina você precisa. Então, percebam que já é uma estratégia da própria mudança. Daqui a pouco não precisa mais. NFC resolve. Certo? Então, são algumas coisas que eu vejo nessa área de finanças. Boa noite, doutor. Parabéns pelo seu conhecimento, obrigado por compartilhar conosco. Eu faço parte de um grupo que tem que implementar agora em novembro um projeto na área de papel e celulose, que já atuar junto com o sistemas automatizados de algumas fábricas de produção, para tomada de decisões, para melhoria de produção, para resolver problemas urgentes que param a produção e também para alavancar novos negócios, novas possibilidades de negócio, né? De certa parte já é uma realidade de tudo isso que o senhor muito bem explanou para a gente. Mesmo isso não tendo sido desenvolvido no Brasil, a gente foi escolhido para ser, ou puxamos isso para nós, para a gente implementar no mundo todo o primeiro lugar para fazer isso. A minha pergunta é olhando mais para o futuro ainda. Se é possível projetar, como seria a indústria 5.0, por exemplo? Olha, essa é uma pergunta cabulosa. 30 bilhões de dólares, né? Mas, efetivamente, quando você começa a olhar, esse termo dessa evolução da indústria foi uma forma, efetivamente, a criação dos circuitos integrados, a indústria do futuro começou quando você mudou de transistor para CI, né? Já houve uma mudança. Essa mudança está sendo acelerada porque o custo de processamento tem caído absolutamente. Consequentemente, você tem, por exemplo, quando você fala de inteligência artificial, existem algoritmos, por exemplo, MLP, Multilayer Perceptron, é o cara mais fuleiro, é o algoritmo mais básico, né, quando você começa a falar de aprendizado de máquina. Ele foi desenvolvido na década de 60. Só que não tinha poder computacional para conseguir processar e trabalhar. Então eu vejo assim que a questão da indústria 5.0, eu vejo muito naquela direção de sistemas cada vez mais distribuídos. Então, a gente fala que, smart shelf, smart o que lá, mas de verdade não tem nada de smart, porque ele não toma nenhuma decisão. Então, efetivamente, se você olhar o nível de maturidade, aquele último nível que eu vejo já é o primeiro passo da indústria 5.0, aonde você passa a ter o que eles chamam de onisciência ou onipresença da tecnologia. Isso é meio assustador, mas é verdade. Hoje está se formando um grande sistema nervoso digital que não se percebe, que nós estamos inseridos nesse grande sistema digital, ao qual hoje você é rastreado. Existem alguns softwares que você instala hoje no aplicativo do seu celular, que você nem lê o que está escrito lá, você está dando autorização, por exemplo, para microfone, então ele já começa a fazer algumas coisinhas aí, não é teoria da conspiração, isso está lá, você autoriza. Então eu vejo o seguinte, cada vez mais sistemas distribuídos e automação no sentido de decisão local é a tendência. Então imagine que você tem a tua área de minério, papel e celulose. Então é uma indústria de fluxo contínuo.
né? É uma indústria que não para nunca. Daqui a pouco você pode, o próprio alto-forno, a própria área de corte, você pode fazer a tua área de processamento, cuidar da área do plantio, da área da retirada da árvore, da área de fabricação do cavaco, para depois fazer o cozimento. Quer dizer, você começa... Onde que entra o ser humano? Apenas interagindo nas exceções. Você me lembrou de uma piada antiga aí botaram 2 macacos, sabe dessa, no foguete da NASA e um estagiário, sabe dessa? Porque a gente tem bastante estagiário lá, então a gente brinca. Botaram iam mandar um foguete para a Lua e botaram os 2 macacos e o estagiário. E aí o centro de controle começou a falar com os macacos, né, acionar motores e o macaco motor acionado, aí verificar sistemas de incêndio. O macaco disse, sistemas de incêndio. Aí a área de controle fala pro estagiário, e você, estagiário? Aí o estagiário fala, já sei, não mexer em nada e alimentar os macacos. Essa era mais ou menos a função do estagiário. Mais ou menos isso que a gente vai ver. Em algum momento a gente vai virar piloto dessa condição. Bom, boa noite. Professor, é o seguinte, hoje eu vejo que a maior parte do nosso problema esbarra na cultura que a gente tem dentro do nosso país, onde as pessoas não são bem preparadas e a gente precisa de profissionais preparados. Mas, normalmente, isso deveria ter sido pensado algum tempo atrás para que hoje a gente tivesse essas pessoas. Hoje, o meio acadêmico que fornece ensino, que provê ensino para o pessoal, está preparado para promover essa mudança cultural? A resposta é não. Por quê? Como eu te disse, como nós não temos um plano nacional, né, diferentemente de outros países desenvolvidos, quem cuida de educação, ciência, tecnologia e tudo mais são doutores, são pessoas da área e que ficam nessa área independente do governo, se é A, B, C, D ou W, não interessa. Então, o que acontece? Você consegue fazer um plano de 20, de 30 anos que independe do ambiente político. No Brasil, não. A cada 4 anos nós temos um solavanco, muda, começa de novo, vem outro, destrói, sabe? Então, nós já tivemos várias fases interessantes, mas eu diria que hoje nós não sabemos. Efetivamente, nós não temos um plano sólido, o que nós temos é uma agenda, como eu coloquei lá, e essa agenda, a gente espera que essa agenda se desenvolva. Mas até isso chegar no banco escolar, vai demorar um tempo. Alguém? Aqui. Boa noite. Boa noite. Minha dúvida está com relação ao que a indústria 4.0 está trabalhando junto com a sustentabilidade, tanto a sustentabilidade ambiental e a empresarial. O que está sendo feito nesse... Sim, boa pergunta. Por exemplo, quando eu falei lá da manufatura aditiva, né, metálica, a manufatura aditiva é fácil você perceber. Então, por exemplo, um centro de usinagem, para você executar um componente, primeiro que você tem que... Você compra a matéria-prima, então você tem transporte para trazer a matéria-prima até a sua empresa. Aí depois você tem que preparar a máquina, aí você tem que comprar a ferramenta, você tem fluido de corte. Quando você fala da manufatura aditiva, você não tem... Você compra a matéria-prima, mas o transporte não é na mesma proporção, você não tem estocagem de grandes componentes, você não precisa de empilhadeiras para movimentar. Então, o que acontece? Você gera uma cadeia indireta de sustentabilidade. Isso é um tema, por exemplo, muito forte na Alemanha, porque mesmo a manufatura aditiva tendo todo esse apelo, ela gera resíduo. Você não aproveita 100% do pó. E você não... O que você faz com aquele pó de titânio? Não pode jogar no esgoto, ele já foi processado. Então, existe sim uma discussão em relação... Por outro lado, existem benefícios em relação ao consumo de energia. Como eu disse, imagine que o equipamento tenha a autonomia de ligar e desligar conforme a demanda.
Então, se você não tem a demanda, você consegue equilibrar o sistema produtivo, porque hoje nós produzimos... Como é que funciona hoje? Você emite uma ordem de produção, coloca na fábrica, você tem um lote econômico e você fabrica. Independente, né, um sistema empurrado de produção, né, make to stock, por exemplo. Você empurra para o estoque e joga esse problema nas costas do cara do comercial, ou seja, o cara da indústria, eu fiz a minha parte. Com os sistemas mais integrados, você começa a minimizar esse tipo de coisa. Então, tem sim um grande apelo, mas ainda estão se estudando. Existe questão de impacto de energia, mas, por outro lado, também tem aumento de energia, porque um equipamento desse de impressão 3D, a laser, não é um equipamento que funciona igual uma torradeira, né? Então, tem um balanço que precisa ser feito. Então, existem muitas áreas que precisam ser estudadas, inclusive essa da sustentabilidade. Mas a estimativa é que, teoricamente, terá um impacto em função de você minimizar uma série de coisas. Você fabricar somente quando tem a demanda, por exemplo. Boa noite. Boa noite. Minha pergunta é com relação à segurança. Com todo esse ambiente conectado, como que os países que já estão implantando esse método têm lidado com essa ameaça que é constante, né? Às vezes a gente não tem ideia de como estamos expostos, né? Eu imagino que isso deve ser uma preocupação muito séria. Sim, por isso que eu falei lá da Inglaterra, que a Inglaterra estuda principalmente a questão de estratégias digitais, né? O blockchain é uma dessas estratégias digitais, justamente para a autenticidade de transações, mas todo sistema digital, assim como qualquer um sistema analógico, tudo é possível de ser... Não existem sistemas 100% à prova de falhas, mas existe sim essa preocupação, inclusive quando você fala de computação na nuvem, todo mundo fala, é bonito, né? Porque minha empresa, de verdade, a sua empresa não tem computação na nuvem. O que ela tem é uma blade ou um servidor em algum lugar do mundo ao qual você comprou o espaço que é seu. Ele não está lá. É uma nuvem privada. Então, quando a gente fala em compartilhamento lá do pessoal do suprimentos e tudo mais, quando a gente fala em compartilhamento de dados, todo mundo fica com medo. Então, sim, é uma área que está em estudo, existem avanços, o blockchain é um avanço, mas ainda não é o suficiente. Então, efetivamente, qualquer máquina conectada que tem um IP, está conectado numa rede aberta, ela pode ser invadida. Você pode entrar lá no IHM, né, que é o interface homem-máquina, que tem lá na máquina, e você pode entrar na máquina sem dúvida nenhuma, pode alterar parâmetros. Isso é possível. É claro que existem várias áreas de segurança e tudo mais que são levadas em consideração, mas há um problema.